Olá, voltamos agora na posição correta. Desculpem pela falha. Muito obrigada a vocês que acompanham a nossa live. Estamos aqui hoje numa edição super especial do Facebook Live do Meio Mensagem com o Roberto Justus. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo, Bárbara. Estamos na sede da Young Rubicam e para conversar com o Roberto Justus sobre a decisão dele, sobre sua carreira, na verdade, de maneira geral, e sobre a notícia mais recente aí, que é a decisão dele de deixar o mercado publicitário depois de algumas décadas aí de trabalho, né? Então, Roberto, vamos falar sobre várias coisas. É muito interessante que vocês que acompanham a carreira do Roberto, que têm curiosidade, conversem com a gente, mandem suas perguntas para o nosso papo ficar mais interativo e mais legal. Para começar, Roberto, eu queria que você contasse aí para o pessoal o que motivou você, como você chegou a essa decisão de deixar o mercado publicitário após esse longo tempo de trabalho. Por que você decidiu parar esse ano? São exatos 36 anos, desde 1981, em setembro agora vai completar 36 anos que eu estou nesse negócio. Acho que essa já é uma boa resposta, né? 36 anos depois. Eu acho que nós temos obrigação, e acho que eu fundei o Grupo Newcom depois de 17 anos já de carreira na publicidade, em 98, e nos tornamos líderes de mercado apenas 4 anos depois. E é uma carreira que realmente eu entreguei a minha vida, a minha alma ao negócio da propaganda. E depois, durante essa trajetória, já na segunda fase, mais precisamente em 2004, eu fui convidado para fazer um programa de televisão. Sim. E acabei focando também um pouquinho para a carreira artística, mas eu nunca tive grande tempo como gostaria para desenvolver o lado da carreira artística e outros investimentos na minha vida, porque a propaganda sempre me consumiu demais, né? E eu tinha um acordo com os meus sócios de que quando eu completasse 60 anos, que foi em 2015, que é uma boa idade ainda, hoje em dia, né? Os 60 são os novos 40, eu poderia ainda ativamente fazer muita coisa da minha vida, já fora um pouco do mercado, e eu acho importante você criar a sucessão nas empresas. É fundamental a empresa, o empresário, né, e seja lá em que setor que ele atue, saber criar a sua sucessão, né? Se tornar desnecessário ao seu próprio negócio é uma atitude difícil, né? É uma decisão difícil de tomar, porém importante. E muitas empresas sucumbiram porque seus grandes líderes ou as pessoas que as fundaram não souberam criar a sequência, né? Então acho que tornar um negócio perene e contínuo. Eu tive a facilidade de ter sócio multinacional, o maior grupo de publicidade do mundo, o grupo da APP, dono, né, dessa Newcom, empresa, né? sócio do grupo Newcom, para quem eu já tinha um acordo de vender a empresa com parâmetros já pré-definidos lá atrás, quando fizemos a sociedade. Então, isso facilita muito a negociação, então a continuidade do negócio. Porém, quem toca o negócio no Brasil somos nós, e não o grupo da APP, então precisava ter profissionais em cada uma das empresas. Hoje o grupo é composto de 6 empresas, profissionais à altura, né, vamos dizer, do desafio de poder continuar liderando o mercado e levar o negócio para frente. Então, o Marcos Quintela, que é uma pessoa que eu trouxe para a publicidade há uma década atrás, não pouco menos até, por aí mais ou menos, e que tem toda a condição do mundo hoje de liderar um negócio e fazer com que os nossos clientes, o nosso negócio continue prosperando. Num momento difícil, um mercado complexo, etc. Eu vendi minhas ações, então, só para resumir, em 2015, quando completei os 60 anos, como eu estava falando, não era mais sócio, apenas sócio nos resultados, e virei chairman do negócio, já me afastando da operação no dia a dia. Do dia a dia, que é o mais pesado, mas né? estando presente ainda para todo o pensamento estratégico do negócio, ajudando o negócio a continuar. Que eu acho que esse fade out, né, essa passagem de bastão, teve o tempo ideal de 2 anos, né, de 2015, de dezembro de 2015 para cá. Sim. Agora em dezembro me completaria 2 anos, vou ficar ainda até novembro, e aí eles vão andar sozinhos. Eu pretendo ainda ficar próximo deles, dando consultoria a eles quando for preciso, né? Estar próximo do grupo. Não vou fazer nenhum negócio na área de publicidade, não me interessa fazer. Imagino que é uma das curiosidades que as pessoas têm. Não, né? além Você de ter um não non-compete natural com o meu grupo, eu faço questão de não estar mais, eu quero fazer outras coisas. Então eu estou investindo em alguns outros ramos, mas também não quero ser executivo dessas empresas, eu vou ser apenas investidor. E a carreira artística é para onde eu vou focar. Contratei inclusive um grande empresário, que foi o grande empresário da Hebe Camargo, que é o Cláudio Pessutti, para cuidar da carreira artística, né? Começar a fazer dedicar um pouco mais de tempo a isso, porque era muito difícil
esses dois chapéus na mão, né, de publicitário, de presidente ou de CEO de um grupo, ao mesmo tempo fazendo programa de televisão. Não é fácil, não. Sim, você já equilibrava isso, você falou, né? E assim, Roberto, como você contou agora, essa sua decisão aí, até a venda das suas ações, aconteceu gradativamente, você já planejava isso, né? Mas eu imagino que as pessoas tenham essa curiosidade. Não deve ter sido uma decisão fácil, né? Você que todo mundo conheceu aí, pode ver mais a sua veia de empresário, empreendedor. É difícil desapegar do negócio? Como que está sendo esse processo para você? É muito legal a tua pergunta, Bárbara, porque assim, olha que gozado. Foi mais fácil decidir do que implementar. Né? Decidir, sim, 36 anos de trabalho no mesmo ramo. Sabe, tem até um estudo que fala que grandes CEOs de empresas não podem passar mais de uma década no mesmo negócio. Eles não têm mais a mesma efetividade. Tem gente que pode questionar isso. Mas eu fiz questão de ir transformando a minha atividade, né, o meu, vamos dizer assim, a minha contribuição ao meu próprio negócio, conforme o tempo ia passando. Você não tem mais a mesma paciência para o tal do micromanagement, para as coisas menores. Né? Você não tem mais, você tem desafios diferentes que você precisa criar para você poder estar sempre motivado a tocar o negócio. Então, eu sempre fui muito motivado com as minhas coisas. E, obviamente, que a motivação já não é mais a mesma. Depois de um tempo, você quer ter uma agenda um pouco mais... Eu aprendi uma coisa muito interessante nessa minha trajetória. Eu sempre achava que a minha agenda cheia, que era uma agenda insuportável, porque principalmente nas últimas décadas, nos últimos 13 anos, onde eu tinha televisão e tinha a atividade de publicitário ou de empresário, já, né? Era muito difícil. A agenda cheia eu considerava uma coisa, um sinal de poder, né? O sujeito, eu dava pena de olhar aquele aposentado lá com a agenda vazia. Eu sou muito mais poderoso que ele. É o contrário. Eu aprendi que a agenda vazia é sinal de poder. A agenda que eu posso fazer do jeito que eu quiser, porque eu posso me dar o luxo de escolher aquilo que me agrada, esse é o verdadeiro poder do ser humano. Eu não quero ficar com o mesmo ritmo até o final da vida. Eu posso tirar agora uma sexta-feira, eu posso fazer uma ginástica de manhã, eu posso chegar no final da manhã no escritório, coisa que eu não podia. Posso ter qualidade de vida melhor com a minha família, com meus filhos. Então, assim, muda totalmente o espectro, sem absolutamente me considerar desocupado, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas faço aquilo que me faz bem. Faço aquilo porque assim não tem mais a necessidade desse envolvimento gigantesco com o próprio negócio, como eu tive a vida toda. Eu quase não vi no começo de carreira meus filhos crescerem tanto quanto eu gostaria, porque eu saía muito cedo e chegava muito tarde. Né? Sim, então é isso quando você tem idade para fazer e tem vontade para fazer. Depois que você construiu uma história, depois que você construiu o seu patrimônio, depois que dinheiro não é mais o fundamental, que na vida acho que nem devia ser nunca, né? O dinheiro sempre devia ser para as pessoas uma consequência de um trabalho bem feito, né? Você chega lá, se você ficar obstinado pelo dinheiro, você não vai ganhá-lo, né? Não é assim que funciona. A minha recomendação sempre para as pessoas é: ame o que você faz, faça direito e com certeza o resultado vai vir rapidamente, e se não for rapidamente, uma hora vai vir. Mais para uns, menos para outros, com mais sucesso ou com menos sucesso, mas fazendo o que você ama, se dedicando ao que você ama de fazer, aí o resto é consequência. Mas eu quero dizer que ser escravo dessa história do resultado financeiro o tempo todo muda nessa idade em que eu estou hoje. Né? Eu já conquistei, eu estou na fase de manutenção de patrimônio, não mais de conquista de patrimônio. Isso muda a agenda. Muda o ritmo. Então, muda o ritmo. Então, como só para concluir, né? A agenda vazia não é a agenda que você não tem o que fazer. É uma agenda que você cria aquilo que você gosta de fazer e se dedica a essas coisas. Claro, a TV eu amo. A TV pode me ocupar 10, 15 horas no dia, que eu amo fazer. A minha próxima pergunta tem a ver com isso, né? Estamos aqui com o Roberto Justo, até respondendo algumas questões aqui de onde nós estamos. Estamos na sala do Roberto, né? Na sede da Young Rubicam, uma das agências do Grupo Nilcon. E assim, Roberto, aqui no Brasil, claro, os publicitários brasileiros têm um destaque, até pelo incrível talento, né, da publicidade no Brasil, que é incontestável. E alguns profissionais têm esse destaque na mídia, né? Conseguem, pelo seu trabalho, chegar ao grande público. Você talvez seja um dos publicitários que mais alcançou aí a mídia, né? Quando você migrou e passou, migrou não, mas passou também a ter essa carreira artística e de apresentador, né? Queria saber, você já falou do tempo, que é complicado conciliar as duas coisas, né? Mas assim, quando você foi assumir o seu primeiro trabalho como apresentador, como que o mercado reagiu no primeiro momento, né? O empresário ali que de repente virou uma celebridade, e se você acha que o trabalho artístico de alguma maneira ajudou no seu trabalho aqui nas agências, no dia a dia, como que foi as duas coisas? Olha, é uma pergunta interessante, né? No começo, o publicitário já tem
uma pecha ou uma fama de louco por mídia e tal. O que eu não acho correto, porque tem publicitários que gostam de aparecer, mas tem publicitários de grandes talentos que são mais introvertidos, mais tímidos. Isso é o ser humano, né? É que o publicitário lida com um trabalho muito glamuroso, né? Nós somos menores como indústria do que parecemos, porque temos uma importância estratégica fundamental no mix de negócios dos clientes, né? As grandes ideias, o intangível que nós vendemos, que são as ideias, movimentam bilhões e bilhões de reais de vendas dos mais diversos segmentos em que nós atuamos como publicitários. Né? Então, somos importantes para os veículos de comunicação, pois fazemos parte, né, do trabalho dos veículos, eles fazem o conteúdo, nós fazemos os intervalos, né, as revistas, o Meio Mensagem faz o conteúdo e nós fazemos os anúncios. Então, isso traz para o publicitário uma visão de glamour muito grande. Quando eu entrei na televisão, porque também tem uma história dos egos no mercado e tal, eu não sou publicitário por natureza, ou seja, eu não estudei publicidade, eu fiz administração de empresa, eu virei um empresário da publicidade. Claro que virei um homem de marketing depois de 36 anos, vocês imaginam que eu já sei um pouco sobre esse mercado, aliás, bastante. Mas, na verdade, quando você está nesse mercado, existe uma ciumeira generalizada, desnecessária. Eu admiro os publicitários de talento, os Marcelo Serpas da vida, os Nizam Anais da vida, né? Os grandes criativos que já passaram por esse mercado, os grandes empresários que já fizeram, o Sérgio Amado, os caras realmente, né, agora o Marcos Quintela, as pessoas que são grandes players desse mercado e que merecem todo o nosso respeito e não a nossa inveja. As pessoas são um pouco, publicitário é um pouco essa história de tapinha nas costas, um na frente do outro e descendo a lenha nas costas. Errado, né? Hoje eu já estou um velhinho da publicidade, eu posso falar essas coisas, se bem que eu sempre falei tudo o que eu penso, eu sempre fui muito sincericida. Mas quando eu entrei na TV, aí caiu tudo em cima de mim, porque aí o louco por flash, o louco por não sei o quê, eu já tinha uma certa fama nos meios sociais por ter sido, antes de entrar no mundo artístico, eu já tinha me relacionado com artistas, casei com uma, namorei com outra e tal, aí fiquei um pouco mais conhecido nas revistas de fofoca, etc. Eu já tinha um pouco essa história. Sua imagem, ele quer aparecer, tal, que não tinha nada a ver com isso, foi coincidência na vida e acabou acontecendo. Em virtude de ser um pouco mais conhecido no mundo social, das revistas de fofoca, etc., que eu fui convidado até para fazer o programa, porque a Rede Record viu em mim, né, como o Donald Trump fazia nos Estados Unidos, né, muito antes de ele virar presidente, ele era apresentador do Aprendiz lá, eles viam em mim um empresário que tem sucesso na área que atua, porque era líder de mercado, ao mesmo tempo já conhecido do grande público em termos dos relacionamentos que eu tive antes. Então, com essa história toda, eles acharam que era um perfil bom, né, para entrar no programa e deu super certo, foi um grande sucesso. Né? E era um programa de negócios, então assim, não é que eu fui para a TV para fazer TV puramente, eu fui para fazer um programa de negócios que eu acho que trouxe muita contribuição para os jovens, para empresários, para muita gente no mercado, que era um programa que trazia muita informação sobre o que é o mundo dos negócios. Era assim, sempre foi, né, muito admirado pelo grande público, do mais jovem aos mais velhos, foi uma unanimidade. Então, depois sim eu falei, não, agora eu quero ser apresentador. Então, tive talk show, tive game show, hoje apresento o reality show, os dois importantes da emissora, que é o Power Couple e a Fazenda. Então aí já é apresentador, não é apresentador de programa de negócios. E isso, a mosquinha mordeu, eu gosto. Não é por aparecer, não, é o desafio, é a adrenalina de estar lá ao vivo ou mesmo gravado, de fazer um bom programa de entretenimento para as pessoas, né, com a pegada que eu tenho, né, com o respeito que as pessoas têm por mim, por uma série de motivos. Então, tudo isso me tornou um apresentador nem melhor nem pior que os outros, mas diferente, de um certo aspecto. Eu não sou, também não nasci como apresentador, não nasci como ator, não nasci com nada disso. Fui desenvolvendo essa capacidade de comunicação, né, com o meu jeito. Então, respondendo, só amarrando a pergunta que você fez, muita inveja no início, esse Justo só quer aparecer, foi fazer televisão e tal, e depois muito respeito pelo trabalho. Acho que isso se inverteu, né, com a qualidade do entretenimento que nós proporcionamos quase uma década apresentando naquele início o Aprendiz. Sim, isso que você falou do Aprendiz, Roberto, é bem interessante, foi seu primeiro programa e marcou muito para o público, né? E a gente vê refletida essa lembrança até nos comentários. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando, tem um monte de gente te mandando abraço, parabéns pela trajetória. Obrigado. E alguns comentários que sintetizam aí, acho que a imagem que você passou de administrador, de
de certa forma, até um conselheiro aí para quem está no mundo dos negócios, né? Tem algumas perguntas que surgiram aqui, Justus, podem ser sintetizadas no seguinte: que conselhos você dá hoje para os jovens que estão querendo começar na publicidade, na indústria da comunicação, que vem você aí como um espelho, o mercado a gente sabe que não está muito fácil, né? O que você diz para essa galera que está querendo começar, de repente seguir uma trajetória como a sua? Olha, eu diria para quem está me ouvindo, assim, seria uma resposta muito longa para dar, né? Porque teria tantos conselhos para dar. Mas basicamente vamos entender que o mercado mudou demais, né? O mercado mudou mais nesses 35 anos em que eu estou atuando nele, quase 36, do que acho que nos 200 ou 300 ou 2000 anos anteriores, né? Em termos de tecnologia, em termos de tudo. A publicidade não deixou de fazer diferente, né? Então hoje, com esse mundo digital e com tudo que aconteceu, o negócio mudou completamente, né? Hoje a gente faz muito mais para ganhar muito menos. Na verdade, você quer se estabelecer como empresário nessa área hoje, dificilmente eu voltaria para essa área com as margens em que a gente opera. Se você começasse hoje, você não seria eu não estaria, não estou dizendo que não devam fazer, porque precisa ter. Agora, é um negócio diferente, é um animal diferente hoje do que era na minha época, em 1981. Né? Tô falando, muitas dessas pessoas nem eram nascidos nessa época. Agora, o que não mudou foi a forma como você tem que encarar qualquer negócio, independente do nível de tecnologia e de sofisticação que ele tenha, que o nosso negócio passou a adquirir, ou necessitar de um nível de sofisticação muito grande. Né? A forma como as pessoas conduzem ou consomem mídia hoje em dia é totalmente diferente do que era na minha época. Né? E as formas que você tem, os pontos de contato com consumidores, se multiplicaram, né? A gente chama de omnimedia approach agora. É como a gente tem condição. Se eu tinha 5 mídias na época que eu fazia, eu tinha outdoor, TV, rádio, jornal e cinema. Hoje em dia eu tenho mais de 1000 formas de falar com o consumidor, e ele consome de forma caótica. E ele é bombardeado o dia inteiro por uma coisa chamada informação. E pegando carona nisso, eu digo ao jovem de hoje em dia: não adianta o mundo da informação estar aqui dentro. Não basta estar aqui dentro. Porque isto qualquer um faz. Consultar, né, o teu smartphone para saber de alguma resposta a alguma coisa. E eu acho que a base da história está na curiosidade. Se eu posso recomendar alguma coisa, sejam curiosos ao extremo. Não parem de ser curiosos em nenhum momento. A curiosidade me levou a falar 4 línguas, a curiosidade me levou a ter uma macrovisão das coisas no mundo, onde eu posso sentar hoje com um presidente de uma multinacional ou com um motorista de ônibus, eu vou saber tratar do assunto geral das coisas, porque tem uma boa visão das coisas. Então, o que não pode é você só se interessar por um ramo ou por um lado da vida de negócio ou da vida pessoal. Você tem que abrir a sua mente, você tem que ser uma pessoa absolutamente antenada, absolutamente. E não é, mas é fácil buscar no Google as respostas. Não, as respostas, muitas vezes a informação tem que estar aqui. Saber fazer as boas perguntas, ir numa entrevista de emprego e impressionar pela quantidade de informação que você tem. Essa você vai levar com você para o resto da sua vida. O que você botar aqui dentro, você é um patrimônio que você adquire. Isso é uma coisa. Outra coisa é saber ser muito, vamos dizer assim, muito determinado em busca de objetivos, buscar algo que você ame fazer. Nunca entre em alguma coisa ou faça alguma coisa que você não gosta só porque você acha que ali tem uma oportunidade de trabalho, etc. Não, não vale a pena. Vale a pena esperar mais e buscar algo que você gosta de fazer. Se você tem se o teu estilo, a tua forma de pensar se adapta ou se adequa à profissão ou ao movimento que você vai fazer. Isso é muito importante. E essa coisa de não desistir nas dificuldades. O mundo hoje é de crise no Brasil, né? Nós temos a tempestade perfeita, crise institucional, crise política, crise econômica. Estamos começando a sair dela, estamos. Mas é um momento em que você tem que sobressair-se às outras pessoas, senão você não tem condição de ter oportunidade. E é nessa hora que o conhecimento, que a tua forma de atuar, a capacidade de persuasão que você tem, a forma de você se comunicar, vai te ajudar bastante a poder fazer a diferença perante os seus concorrentes. Então, esses são basicamente os conselhos num mundo em mutação como está agora, né, na velocidade com que as coisas acontecem, é você estar muito curioso, muito antenado, muito informado e com muita determinação e vontade de fazer algo que você ama fazer. Se você usar essa formuleta, você tem condição de sair na frente. Sim. Aí, conselhos do Roberto Justus. E você citou a crise, né, Roberto? Nós já, Meio Mensagem já conversou com você sobre isso. É um período de crise que o país vem atravessando há mais de 2 anos já. Queria saber se a crise, né, pela qual o Brasil passa, de alguma forma influenciou a sua decisão de parar com a publicidade agora. Teve algum peso nisso? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Quando você
valora ou cria ou avalia o valor de uma companhia que vem do intangível chamado ideia, né? Tem várias formas de você avaliar o valor de uma empresa. Uma forma de avaliar o nosso negócio é a multiplicação dos resultados que ela gera, né? Ela é uma empresa geradora de resultado, dentro das margens em que ela consegue operar, e você tem um fator multiplicador disso. Eu não quero complicar isso, mas para as pessoas entenderem o seguinte, meu acordo com o grupo falava que eu ia ficar até 2015, que eram meus 60 anos. Eles quiseram esticar isso mais 5 anos até 2020. Sim. Foi quando você assumiu o cargo de chairman, né? Então, mas eu decidi não aceitar esticar. Eu aceitei esticar por mais 2 anos, que termina agora, como chairman, para poder estar perto e ter uma passagem do bastão mais suave para as pessoas que eu e o grupo designamos, entre elas, obviamente, o nosso presidente, o novo presidente do grupo, que é o Marcos Quintela. Bom, por que a decisão não foi esticada por mais 5 anos? Porque a média que calculava a minha saída era a média de 2010 a 2015. E se eu ficasse, a média seria esticada entre 10 e 20. Como eu vi o cenário 15, 16, 17 derretendo nesse país, graças aos nossos grandes políticos, né? Podemos acreditar pelo menos uns 70%, 80% da culpa neles, nesse cenário instável em que nós nos metemos, a má administração dos 2 governos do PT que nós tivemos, e foi tudo que aconteceu, e nós sabemos disso. Então, graças a esse cenário, eu como empresário resolvi, vou realizar agora, porque se eu esperar mais 5 anos, eu vou receber muito menos pelas minhas ações do que nesse momento. Então tem sim influência. E também aquela vontade que eu tinha de me concentrar em televisão e poder olhar mais para a carreira artística e para outros investimentos que eu nunca tive tempo de olhar e que eu tenho por aí, alguns investimentos em algumas empresas, que eu vou olhar agora com mais carinho, vou poder participar dos conselhos dessas empresas. Então eu tenho um novo escritório sendo montado, de negócios, tal, que me anima muito, que é um novo momento que cria uma energia nova. Mas tem sim a ver com a crise, a decisão de eu não ter renovado por um período maior. Não ter mantido um pouco, né? E você citou aí isso de política, você sempre falou muito sobre sua opinião política, né? E seu nome aí foi envolvido em meio a possibilidades aí, né? Das eleições do próximo ano. Esse ano tiveram muitos boatos, Roberto vai se candidatar. Claro que também muito depois da eleição do João Dória, prefeito de São Paulo, Trump nos Estados Unidos. Queria que você contasse, Roberto, o que tem de verdade nisso? A política passou pela sua cabeça alguma vez? O que você conta? Olha, para não ser... para ser sincero, né? Todos nós temos um pouco uma obrigação de pensar no nosso país e devolver um pouco, nós empresários, devolver um pouco para o nosso país o que ele fez pela gente. Então, se eu estivesse vivendo num país em que eu acho que eu efetivamente tivesse a oportunidade de fazer algo pelo meu país, diferente do que eu imagino, né? Quando eu analisei essa situação, eu realmente olharia com carinho de me tornar um funcionário público por um período e dedicar 4 anos, talvez não mais, da minha vida a tentar fazer uma gestão competente e ajudar meu país para o futuro, né? Para o país que meus filhos e meus netos vão viver. E fui convidado oficialmente, fui sondado, né? Convidado oficialmente seria um pouco demais, mas fui sondado por alguns partidos importantes, porque é o momento do nome do tal do outsider, do cara. Você viu a recente pesquisa falando que 94% da população brasileira não confia ou não acredita que está sendo bem representada pelos políticos atuais. Isso deixa uma margem pequenininha de 6% das pessoas. Descrença com a política. Então, mesmo os bons políticos, que tem alguns que são, né, não podemos generalizar, não tem 100% de bandido em lugar nenhum no mundo, mesmo vão pagar um preço pelo que os outros fizeram, né? Então, é uma decepção atrás da outra. Basta ligar os jornais, abrir os jornais todo dia, ligar a televisão à noite nos jornais, você vai ver a decepção estampada nos nossos rostos. Não, mais um não, mais outro setor não. E os empresários envolvidos nisso também, não vamos deixar só nos políticos, né? Eu falo muito que o Brasil tem um sistema, nós brasileiros vivemos uma coisa endêmica, né? Do jeitinho, do fazer direito, do não ter nota fiscal, do não sei o quê. Então não é só eles não, a população em geral não sabe viver num ambiente onde se paga impostos, até porque ela sempre alega que ela não tem o retorno dos impostos em serviços públicos. Está certa também quando fala isso. Bom, resumindo, convites vieram, analisei com carinho, fiz até um artigo na Folha de São Paulo dizendo por que eu não aceitei esse caminho, porque é um caminho onde, para eu poder entrar, eu preciso entrar num grande partido. Eu não acredito em nenhum dos grandes partidos brasileiros, do jeito que eles estão aí hoje.
Os grandes partidos, que são os únicos que têm horário suficiente na televisão para você fazer uma campanha que é sangrenta, as pessoas baixam o nível das campanhas, no nível que eu não estava a fim de enfrentar. Não tenho essa coisa política, eu sou uma pessoa muito sincera demais para o ambiente político. Eu não sou um inocente que vai falar tudo o que pensa, mas eu não consigo viver no mundo da mentira, do tapinha nas costas, que é o que o político tem que ter, né, no mundo inteiro. Não estou nem falando do político desonesto, não. É um mundo onde você não pode falar tudo o que você pensa e você tem que, né, se adequar a esse universo que não é o meu universo. Então, esse era um ponto. Outro ponto, grandes partidos, você fazer parte do partido, você já começa a ter que negociar. Já começa a ficar devendo para esses caras, coisa que eu não quero dever para ninguém. Se alguém falar, você quer ser CEO do Brasil, ser contratado para ser CEO e tocar, trazer gente competente, diminuir o tamanho do Estado. O Estado tinha que ser muito menor no Brasil, né? Nós íamos privatizar tudo o que fosse possível. Aí nós íamos cortar toda a história da corrupção, né, pela jugular, porque empresas privadas pode até ter um ou outro malandro trabalhando, mas normalmente é uma empresa que evita, né, com seus processos, de que a empresa seja roubada. Então, na verdade, o Brasil seria que ser tocado como empresa e não ser esse padrinho, né, o Estado ser o padrinho vamos dizer assim, dos funcionalismo público ineficiente, das empresas ineficientes. Não tem que ter banco público, não tem que ter empresa petrolífera. Na minha visão, tem que ter concentração no social, na segurança, na saúde e na educação. Esses são os setores onde o governo tem que atuar. Então, diminuir esse Estado, fazer esse tipo de coisa, é possível no Brasil? É praticamente impossível. Está melhorando, o prefeito João Dória está fazendo uma série de coisas, mas está tomando bordoada de todo lado. Tudo tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, então você não é, como eu falei, não ia ser contratado como CEO do país, ia ter que ser eleito pelo povo para chegar lá e ter que me curvar a um Congresso Nacional com o nível que nós estamos vendo que tem o Congresso Nacional. Você não pode tomar uma decisão. Você não demite nem a mulher do café do Palácio do Planalto porque foi indicada por um deputado. Eu não estou exagerando, não. É mais ou menos assim. Claro que tem um certo poder, mas é muito difícil operar no sistema presidencialista brasileiro dentro de um cenário como esse. Então, resumo da ópera geral. Precisa de um nome de fora. Meu nome é um nome muito conhecido por causa da televisão. Tenho essa visão das pessoas de um gestor competente pelo aprendiz. Tem gente muito mais competente que eu, provavelmente, com certeza tem. Mas eu sou um dos caras que poderia, eventualmente, fazer frente a uma demanda como essa ou a um desafio como esse. Entregaria minha vida para o meu país, entregaria 4 anos da minha vida para o meu país com o maior prazer, se eu soubesse que isso poderia se tornar efetivo. Agora, entrar nessa cumbuca de coisas horrorosas que é aquela cidade de Brasília, né, com tudo que acontece lá, não é para um cara tão sincero quanto eu. Acho que eu nem sei se eu sobreviveria, né, demitindo 100 mil funcionários públicos, fechando 20 ministérios, né, privatizando as companhias, etc., e botando o Brasil como player mundial para trabalhar com a eficiência de uma Noruega, de uma Suécia, de uma Inglaterra, agora a França com Macron, dos Estados Unidos, apesar de Donald Trump, é um país que é um exemplo de como o país tem que funcionar, uma democracia, um capitalismo. Eu acho que isso é praticamente impossível no curto prazo e muito difícil de fazer. Desculpe me alongar na resposta, mas é interessante as pessoas entenderem o porquê que uma pessoa com meu perfil não poderia fazer isso. Aí o João Dória, só vamos falar dele, porque é um amigo querido que eu admiro, um workaholic, é um doente por trabalho, é um cara decentíssimo, né, tem toda a condição do mundo, e ele fica falando que ele não é político, ele é o maior político que eu já conheci. Ele não é político, ele não é do mundo da política, apesar de já ter tido cargo público no passado, na época do Mário Covas, e o pai dele vem do mundo político, mas ele tem essa veia política. Eu estou até estranhando um pouco ele levantar o tom de voz em alguns momentos. Não é muito do João, mas ele está sendo muito irritado e está tomando ovo, né? Mas ele é genial, quer dizer, do ovo ele faz a gemada, como ele falou, né? Então as ações, ele consegue fazer isso, né? E ele é um cara que é jovem o suficiente, tem 50 e poucos anos, 56, acho, 55 anos, então tem idade certa, tem uma experiência boa de gestão e está fazendo horrores na Prefeitura de São Paulo. Então, temos aí um grande candidato, né, que eu espero que saia. Diz ele que não sai, que é fiel ao padrinho dele, mas quem sabe teremos a honra de ter o João lá, né? Então, neste momento, com esse cenário, Roberto não é candidato. Tá certo, aí para quem tem dúvidas sobre isso, né? Saindo um pouco da política, falando agora de televisão, Roberto, que é a área que você comentou, que já faz uma década que você, mais de uma década, né? 13 anos. Que você é apresentador. Assim, você já apresentou uma série de programas diferentes, né? Teve o Aprendiz, da parte de negócios, agora você tá com 2 realities. Não, eu tive 2 game shows, na época que eu passei pro SBT, que eu fiz o 1 contra 100, eu fiz o Topa ou Não Topa, foi super divertido de fazer. Aliás, era um programa que o Silvio Santos apresentava, então o desafio era grande.
Quando voltei para a Record, de onde não devia ter saído, que eu adorei, foi quem me deu sempre a oportunidade e tal, foi só um lapso momentâneo, voltei para fazer um talk show que era um sonho, fiz o Roberto Justus Mais, onde eu tinha nos finais de noite de domingo condição de discutir temas e trazer pessoas interessantes. O programa era muito bacana, na minha visão, foi um dos talk shows mais legais que já teve na televisão, eu acho, né? É que o tema era o estrela do programa e a gente trazia gente muito interessante, eu me envolvia muito com eles, fazia muitas externas, saía do estúdio, era bem bacana. Durou 4 anos o talk show. Ao mesmo tempo, voltamos com o Aprendiz no meio desse. Depois do João Dória ter feito 2 episódios, né, na minha saída, quando eu voltei, eu fiz o Aprendiz O Retorno e fiz também o Aprendiz Celebridades, que foi super divertido, mais 2 versões. Depois fizemos para mim, um dos reality shows mais inteligentes, mais incríveis, que vê casais competindo, que foi o Power Couple Brasil. Foi a 2ª edição esse ano, com excelentes índices de audiência, um reality divertidíssimo. E a Fazenda, que é o maior reality show do Brasil, maior que Big Brother, maior que todos. É uma estrutura gigantesca, com celebridades também. E vai ter uma e nova aí edição vai ter a nova agora, edição né? agora, que também vai ser uma edição só com ex-participantes de reality show. Desde a Casa dos Artistas, ao Power Couple, ao Aprendiz de Celebridades, ao Big Brother, toda uma mescla de ex-participantes que já são ratos em participar de reality shows, que vão se degladiar nessa Fazenda, que vai ser a 9ª edição da Fazenda. Sim, ou seja, você vivenciou aí vários programas, né? E teve aí, claro, a chance de aprender a lidar com pessoas diferentes, né? Nas 2 emissoras em que você esteve e na Record, que está há alguns anos, né? Queria saber, Roberto, como que você procura... A televisão também mudou muito nos últimos tempos, né? Você falou da mudança do mercado de comunicação, Sem mas dúvida. a internet vem causando muitas mudanças na televisão. Como que você vê a televisão brasileira hoje, né? Em termos de variedade de programas, de estilos. A gente sabe que para mídia de massa ainda é, né, inalcançável, é a maior mídia, que tem maior alcance mesmo. Você acha que a TV ainda tem muita força? Dá para fazer muitas coisas criativas na televisão? Qual que é a sua visão pro lado televisivo? Eu acho que a TV brasileira está se reinventando e ela tem a obrigação de se reinventar. Porque nenhuma mídia substitui a outra. Nem a mídia que chamavam de mais antiga, que era o rádio, foi substituída pela TV. O rádio teve que se reinventar. Virou mais utilidade pública, é um meio que você acessa durante o seu transporte. Então, enfim, mudou bastante. A televisão é a mesma coisa. O brasileiro, um pouco mais atrasadamente, vamos dizer assim, do que o americano, do que o europeu, em termos, até porque a plataforma da terceira tela, vamos dizer assim, os computadores pessoais, etc., ainda não tem uma abrangência gigantesca em massa no país. Temos mais de 100 milhões de internautas, ok? Mas quando a grande parte deles acessa a internet em lan houses e não no trabalho e não particularmente no momento de lazer em casa por questões econômicas Sim. e culturais de uma série de aspectos. Então, o Brasil ainda tem como mídia principal a mídia da televisão, que é mídia gratuita, tanto é que a TV paga, com seus 20 milhões e pouco de assinantes, ainda não é a maioria. A maioria da TV aberta é o sinal aberto e não a TV paga. Então, o que aconteceu? O consumidor, o mais jovem, já não é mais o mesmo telespectador do que o jovem era no passado, na minha época, né? Ele já está em outra, né? Ele está fazendo outras coisas. Então a TV tem a obrigação e o desafio de buscar esses consumidores. O que vai mudar é onde você vai assistir a televisão, né? E o que vai mudar é essa interatividade que se cria na televisão. É você dar a escolha da pessoa ver, olha que hoje você grava a programação, hoje você tem uma série de mecanismos de você não precisar estar preso naquele momento. Tirando os grandes eventos, como jogos esportivos com transmissão ao vivo, os jornais ao vivo, etc., a TV tem, vamos dizer assim, um novo desafio de como segurar esse telespectador. Porque nesses horários as pessoas vão. O cara que adora futebol vai querer estar vendo a transmissão ao vivo. Ainda chama muito essa audiência, ele consegue ver, mesmo no pay-per-view, onde Sim. for, mas ele vai ter que ver naquele horário que o jogo está acontecendo naquele horário. Você não quer saber de assistir o jogo depois, você já sabe o resultado. Né? Esse é o tipo da coisa Sim. que não consegue mudar muito. Não substitui, né? No tênis mundial, transmissões mundiais, você continua tendo bilhões de telespectadores nos grandes eventos esportivos, etc., né? Como o final do Super Bowl americano, Copa do Mundo. Esses são eventos que a modernidade não tirou. Trouxe melhor para você, com imagens de altíssima resolução, mas o hábito de assistir no momento em que eles dizem que você vai ter que assistir por causa do horário, os caras até ficam 3 da manhã esperando corrida de Fórmula 1 que está correndo na Ásia, né? Ou não sei aonde, e assistem. Agora, de resto, não. O cara quer assistir a hora que ele quer. Então, hoje, com Record Play, com Globo Play, etc., você vê no momento que você quiser, na hora que você quiser. Então, tem uma série de
mudanças de hábito de consumo de televisão que a televisão tem que entender, está entendendo, né, e trazendo essa interatividade, essa coisa de mudar um pouco o conceito de como ver. Mas as audiências ainda são muito importantes, elas caíram na média, né, comparado com a década passada, é natural, porque elas disputam hoje não só entre si, mas com, né, com os outros meios, com as outras telas. Né? E é natural. Então a internet é um concorrente da televisão, mas é um aliado ao mesmo tempo que você pode ver televisão pela internet também. Então é isso, é como redescobrir e como avaliar o papel da televisão neste momento na vida das pessoas e como fazer com que elas sejam atingidas, né, a maior número de pessoas dentro dos seus hábitos deste momento. Né? Esse é o grande desafio da televisão. Sim, super desafio. E você agora nesse meio também pensa nesse desafio, né? Muito. E tento ajudar a emissora no que eu puder, né? E estar junto com eles, porque eu trabalho para uma emissora que, na minha visão, faz um trabalho brilhante, tem uma grade incrível. Né? Então, assim, as pessoas falavam no passado que a Record imitava a Globo e tal. A Record simplesmente foi atrás do hábito do brasileiro, que já foi muito bem estabelecido por essa emissora incrível que é a Rede Globo Televisão, que é uma das melhores, sempre foi uma das melhores do mundo, né, nessa área. E a Record não tem por que não pegar o que é melhor do mundo e tentar fazer do seu jeito, não precisa copiar ninguém, mas fazer. Então, assim, hoje você olha essas novelas bíblicas, você olha os programas, a grade, a consistência, com todo o respeito às outras emissoras, a grade da Record é uma grade à altura da Rede Globo Televisão hoje, né? E eu acho que tem uma série de artistas e de talentos hoje contratados na emissora de fazer inveja. Então, é uma emissora que vem crescendo uma barbaridade, né? Infelizmente tivemos o episódio das TVs da história do Simba lá, né? Que são das TVs a cabo Record, saírem SBT, por um período, já está que começando a voltar, a Vivo já voltou, está voltando. Isso derrubou um pouco esse crescimento, mas tudo está se acertando e a coisa pode voltar. Então eu tenho maior admiração por um trabalho que está sendo feito e obviamente que a líder de mercado continua fazendo um trabalho incrível. Agora, todos eles têm um desafio em comum, independente de um contra os outros. Mas eu me interesso demais pelo ramo porque é onde eu estou muito próximo nesse momento. Né? Não estou na gestão da Record, não me meto em nada, eu estou acompanhando de fora, eu sou apenas um artista contratado por eles para apresentar os 2 reality shows, talvez os mais importantes da emissora. E tem algum outro, hoje você está com os realities, né? Vai em breve mais uma edição da Fazenda. Tem algum programa, Roberto, algum tipo de conteúdo televisivo que você queira apresentar? Você tem interesse por algum formato? Eu fiz um pouco de todos os que eu queria, né? Os game shows, na verdade o talk show, talvez eu voltar com talk show no futuro me interessa, porque eu adoro isso, né? Então, eu acho que eu mando bem lá no talk show, é gostoso, onde eu posso colocar um pouco mais de mim, porque apresentar os reality shows é divertido, é bacana, tem o meu estilo, tem minha personalidade, mas eu sou um pouco mais engessado a um texto de contextos que estão acontecendo. Tá. Né? Então eu tenho que comandar pessoas dentro de um confinamento, não é fácil de fazer, é um desafio gostoso, mas aí não é tanto o Roberto como foi no Aprendiz, ou como foi no Roberto Justus Mais, onde eu tenho mais condição de interagir com o editorial, com o negócio que nós estamos apresentando, diferente do que um formato como esse, confinamento de pessoas e desafios, onde eu estou comandando os caras, né, que eu adoro fazer, mas eu gostaria, em um certo momento, ter também de volta o Roberto como Roberto em algum outro formato, mas por enquanto não, porque eu estou muito feliz de eles terem me confiado 2 reality shows tão importantes da emissora no mesmo ano, que me preenche bastante o ano. No primeiro semestre eu faço o Power Cup e no segundo semestre eu faço a Fazenda. Por enquanto está assim. E agora, Roberto, já com a agenda mais livre, como você falou que vai ter, né? Até alguma pergunta de algumas pessoas aí que estão acompanhando. Muito legal a participação de vocês. Continue mandando aí as suas ideias, as suas questões. O pessoal está perguntando se você tem algum projeto, Roberto, ou alguma ideia de algum programa, algum formato para internet, redes sociais, YouTube. Ainda não. Nós já pensamos em fazer um canal no YouTube, mas eu não tinha tempo. Agora que eu vou sair da publicidade, talvez a gente possa pensar nisso, alguma coisa ligada ao meu estilo, né, dando dicas, etc. Pode ser uma coisa divertida, né? A gente já pensou em algum formato, assim, vou dar até uma dica do que a gente pensou. Um canal no YouTube geralmente tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser divertido, mas também imagina que divertido seria eu baixar em pequenas empresas, num cabeleireiro do bairro ou numa lanchonete e entrar lá e chamar o cara e dar algumas dicas de negócio para ele de surpresa, né? Coisas desse tipo, né? A gente pensou em várias coisas, então isso funciona muito no YouTube, pode ser uma coisa muito interessante. Ainda não concretizamos nada agora nisso, porque eu nunca tive tempo para pensar nisso. Agora eu vou estar um pouco mais ativo, inclusive nas redes sociais, porque eu vou ter mais tempo para me dedicar à carreira artística e isso exige um contato diferente com o público, porque é um pouco maior até do que eu tinha até agora. Se olhar meu Instagram, eu postei 800 fotos.
Qualquer cara do mundo artístico aí já postou 10 mil, 11 mil, entendeu? Então, obviamente que até o número fazia um uso meio comedido de redes eu sociais. nunca usei minhas redes sociais, eu nunca, como poderia usar, porque sempre fui muito contido com isso. Agora, talvez a gente possa repensar isso um pouco. Aumentar o número de palestras, eu faço muita palestra pelo Brasil ainda. Né? Eu recuso muita palestra, porque eu não tinha tempo, agora eu vou ter mais tempo para fazer isso. Contratei um empresário, que foi empresário da Hebe Camargo, sobrinho da Hebe, e grande empresário nessa área, que é o Cláudio Pessutti, para me ajudar, né, a vender o produto, Roberto. Por exemplo, eu sou um produto que tem uma imagem de credibilidade, fui eleito, né, pelos jovens já no 6º ano consecutivo como líderes mais de maior credibilidade, né, do Brasil nessa pesquisa, fui eleito um dos empresários mais influentes do Brasil já em várias pesquisas. Enfim, eu tive essa sorte de estar, né, de passar essa confiança toda com a minha imagem, que foi uma imagem inabalável durante tantos anos, e nunca vendi isso para nenhum produto. Primeiro as pessoas achavam que talvez, ele não precisa, não vai fazer propaganda. Faço sim. Claro que naquilo que eu acredito, eu não vou jogar minha imagem, meu nome fora, anunciando coisas nas quais eu não acredito. Eu acho que tem muitos setores em que eu podia fazer isso, e ao mesmo tempo, dando aval, de repente, algum produto que eu possa lançar meu, também não sei. Então são coisas que eu nunca tinha pensado. As pessoas acham, as agências, por exemplo, não me contratavam. Porque o cara pensa assim, vou trazer o Justus lá para atender o meu cliente, ele vai roubar esse cliente para a agência dele. Você estava numa posição Eles pensavam assim, né? Mas não pensem assim mais, agências. Não então tem nada a ideia a ver. Você quer trabalhar a marca Roberto Justus. Então. A minha imagem, né? Você vê quantos artistas na televisão fazem propaganda, né? O Faustão, o Luciano, o Rodrigo Faro, que faz um monte. Os caras fazem um monte de coisa. Você me viu algum anúncio, alguma propaganda? Nunca Você nunca fez nenhum, nunca nem para fiz. cliente E seu, você concorda que seria bacana? Eu poderia ter eu tenho uma credibilidade boa para anunciar coisas e essa é uma área onde eu posso, inclusive, ganhar um bom dinheiro, por que não? Né? Então, assim, de novo, eu vou fazer coisas que eu acredito nelas, eu vou lançar coisas. Agora estou negociando já uma ou outra marca que querem trabalhar comigo. Eu ia perguntar isso, então, já começou uma conversa, o Cláudio já está conversando, a gente já criou até um materialzinho, um vídeo muito legal, pena que não dá para mostrar para as pessoas, senão eu mostraria, mas é um vídeo que fala em 3 minutos o que eu posso representar para a sua marca, por exemplo, se você tiver uma marca. Então, já estou me vendendo. Ou seja, mais aí uma atividade, né? É isso aí. E você falou, Roberto, além, claro, da carreira artística, né, desse trabalho aí como marca, como possível garoto propaganda, você também vai investir em outros negócios, Eu já né? invisto em outros negócios. Conta um pouco pra gente, quais são esses negócios? Olha, eu tô muito cuidadoso, como eu falei no início da entrevista, eu estou na fase de manutenção de patrimônio, não de criação de patrimônio, mas também não quero ficar parado. Então eu estou montando um escritório, já estou sendo decorado agora para eu mudar dia 1º de novembro. Esse escritório vai estar com o meu empresário na área artística, comigo, e a gente vai fazer esse trabalho para a área artística. Ao mesmo tempo, é um escritório onde eu vou me reunir com os homens de negócio com quem eu tenho negócio, né? Então, por exemplo, eu tenho um investimento na área de clínica popular, né? Uma empresa que chama Mega Med, eu sou sócio lá, é tocada por uma família que foi sempre da área médica, foram ex-donos do Hospital São Luís, então o negócio está crescendo, já está com várias clínicas, tal. Essa é uma área em que eu invisto, sou minoritário lá, não toco o negócio, mas tenho reunião, estou no conselho com eles, tal. Tem um investimento em infraestrutura, né, que acho que o Brasil precisa disso, num negócio de porto privado, nada a ver com coisa governamental. Tem um investimento numa empresa de tecnologia incrível que meu filho lançou, que chama Árvore, que é a área de realidade virtual, de realidade aumentada. Ele é um gênio nisso, ele era diretor da Record, saiu de lá para montar esse negócio. Que é uma área super produtora, potencial até na comunicação. Chama Árvore Experiências Imersivas. Então você imagina, está além do tempo, né? Mas essa é a nova mídia que está surgindo no mundo, que é a da realidade virtual, né? Que vai permitir as pessoas estarem presentes em lugares que ela nunca imaginava. Vai revolucionar a educação, vai revolucionar a velhice das pessoas. O mercado, imagina, você não precisa mais fazer um stand de venda, põe um óculos no cara e vai ver o apartamento. Você não precisa mais fazer, você pode botar as pessoas onde você quiser. Na escola, o cara... Vamos estudar a independência do Brasil. Então você vai assistir Dom Pedro I dizendo independência ou morte. Você não precisa mais ouvir fotos. Você vai assistir a cena na hora, real. É uma loucura. O jornalismo é incrível porque permite você trazer a cena. Então assim, enfim, tem muita demanda nessa história crescendo e o meu filho está nessa. E essa é uma empresa também que eu estou investindo. Então assim, vários investimentos e que eu vou controlar através desse meu escritório de participações. Não estou morto não, com 62 anos de idade, estou, graças a Deus, muito bem, muito jovem ainda, de saúde, para trabalhar bastante. Você em outros investimentos também? Tá sempre eu estou analisando, eu sempre fui exposto a muitas oportunidades e eu queria sempre, uma coisa que eu dou a dica também é o seguinte, foco. Eu, depois de aposentado da publicidade, não preciso mais ter foco
porque eu não vou estar tocando esses negócios. Eu sou investidor financeiro, comprando participação em negócios nos quais eu acredito. Isso é uma coisa. Agora, enquanto eu estava na publicidade, eu não tinha nem tempo de avaliar esses negócios. Eu nunca quis perder o foco. Muitas oportunidades passaram na minha frente e eu nunca aceitei. Agora eu estou avaliando a oportunidade, né? Também ficar enchendo a minha caixa postal com o negócio, porque eu já estou bem investido em várias coisas, não pretendo aumentar isso muito não, até para não correr grandes riscos de capital. Mas eu estou preenchendo o meu dia com coisas que eu acho interessantes. Você vê, eu estou no ramo de tecnologia, no ramo de saúde no Brasil, que é importante, infraestrutura também é importante, né? São coisas que eu acho que tem chance de crescimento nesse país, entendeu? Então sair da publicidade para entrar nesses outros ramos e me divirto demais na TV, e me dedico à carreira que eu me apaixonei, que é ser apresentador. Sim, e agora você, a partir de novembro, deixa oficialmente a publicidade, né? Mas eu queria saber, de alguma maneira, você vai estar próximo aqui do pessoal do Nilcon, né? Para o mercado, dos seus colegas? Você vai, de alguma forma, continuar primeiro presente? Torcendo muito para que eles consigam dar perenidade, que consigam dar sequência para o negócio de uma forma eficiente. Não é só torcendo, porque eu tenho certeza que vão. Eu tenho mérito, talvez, de ter escolhido essa equipe toda. Todos os presidentes das empresas que nós atuamos, e o meu sócio, que era meu sócio, que agora é ele que virou sócio dos gringos, né, do pessoal da WPP, que é uma empresa anglo-americana, né? Então é uma empresa, a mais importante empresa do mundo, né, que tem um parâmetro de qualidade fantástico, dona de várias agências incríveis no mercado, e o nosso grupo Nilcon também, e ele agora é sócio deles. Então a minha torcida vai ser muito grande. Eu sou vamos dizer assim, um talismã ou um consultor, entre aspas, de poder, precisa de um conselho, precisa de alguma coisa, vai estar on demand, pode me chamar que eu venho, né? Precisa estar aqui com eles, precisa de um colo, tem um problema grande para resolver, eles sabem que podem contar comigo. Primeiro que eu não vou atuar no mercado publicitário, então eu não estou em nenhum concorrente, eu não quero mais atuar nesse mercado, mas a empresa que eu fundei precisa de ajuda, pelo menos em bons conselhos. Acho que eu já juntei bastante experiência para poder em qualquer situação dar um caminho. A decisão é deles, eu não sou mais dono da empresa, não tenho, a consequência da decisão vai ser sempre deles, mas eu posso iluminar o caminho dessas pessoas se isso eles quiserem que aconteça. Sim, continua aí à disposição, né? Legal, Roberto. Esse é um filho que você criou e que de repente fala, olha, aconteceu isso com ele e tal, o que você faria, papai? Você está ali presente. Aí eu digo, olha, né? eu faria assim, 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 entendeu? Legal, Roberto. E para encerrando esse bate-papo, né? Como você falou aí, fizemos um resumo da sua carreira, das suas pretensões também. Eu queria saber como você espera daqui a um tempo ver a evolução do mercado publicitário que você vai deixar daqui a alguns meses, né? Então, nosso mercado mudou demais. Você quer complementar? Não, pode ir. Nosso mercado mudou demais, como eu disse no começo dessa nossa conversa. Sim. O que você espera do futuro do mercado, né? As pessoas que estão nesse momento nesse mercado já entenderam o pulso diferente, né, e a forma diferente que vai ter que atuar daqui para frente para fazer algum sentido, né? O nosso negócio é um negócio complexo. O mundo mudou tanto, né, que talvez ainda outros caminhos vão ser descobertos, mas eu vejo ainda como uma ferramenta fundamental, né, o mercado publicitário, né, o marketing, seja ele o marketing, como eles dizem, né, o marketing tradicional, o marketing digital, não vai ter mais, é tudo uma coisa só. Esse mundo, negócio do digital, pós-digital, não tem nada disso, tudo agora é uma coisa só, né? As agências vão ter que ter competência, agência off, agência on, isso não tem mais, isso acabou. Então, quem nasce hoje ou quem está hoje tem que ser assim, complementar, ou tem que ser completo na oferta de serviço. Então é assim que o mercado vai funcionar. Os meios de comunicação não importam, importa você atingir o consumidor hoje, né, da forma mais precisa possível. Nunca nós tivemos tantos parâmetros, tantas condições técnicas e tecnológicas de chegar no consumidor como hoje, sem dispersão de verba. Antigamente nós tínhamos que botar uma bomba na televisão para dar um tiro de canhão e ver quanto nós conseguimos abater, ou quanto nós conseguimos atingir de consumidores. Hoje você tem condição de cada centavo ser direcionado da forma correta, no momento correto, com o veículo correto, né, com o approach correto, para você poder fazer o consumidor optar por uma marca ou por um serviço em detrimento a outra. Então, esse desafio, essa mensuração que hoje é capaz de fazer, que o mercado é capaz de fazer, mudou bastante o conceito de como nós vamos falar com esses consumidores daqui para frente, né? Então é um desafio gigantesco que os homens de marketing e de comunicação têm na mão hoje, é uma coisa que ongoing, não para nem um segundo.
as novas mídias que surgem, as novas ferramentas que surgem, a tecnologia, a inteligência de mercado, a forma das pesquisas e tudo que se faz hoje é um outro cenário. E é um cenário para o qual as agências brasileiras estão se preparando. O brasileiro é muito criativo, porque a ideia nunca vai ser substituída. Seja ela, não importa em que plataforma ela for exibida, ela é o nome do jogo. Você pode ter tudo que você puder de tecnologia na mão, mas se a tua ideia não for genial para você atingir o consumidor no screensaver do seu computador, ou na televisão, ou no smartphone, onde quer que seja, ou num banner, ou num evento, não interessa. A ideia é a rainha, né, da história. É ela que faz a grande diferença. E essas ideias são dadas por esses publicitários que hoje têm um perfil diferente, porque tem que entender todas essas plataformas e achar o melhor caminho, o caminho mais eficiente que o cliente precisa para poder se comunicar com o seu consumidor. É isso que traz essa nova geração agora e que traz desafio para essa nova geração. Eu ainda bem que não estou mais, que eu já não preciso mais me preocupar. Você passa o desafio para outras mãos. Deixa agora, com eles agora. Tá certo, Roberto, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Obrigada a vocês que acompanharam, foram muitas perguntas, algumas eu consegui sintetizar e passar, mas vocês podem rever essa entrevista aí na nossa página, no Facebook do E o Meio Mensagem vai ter saudade do Roberto. Das entrevistas. Fiz boas entrevistas Você lá. pode continuar também falando com o Meio Mensagem dos seus outros Eu vou estar negócios, desatualizado, né? Vamos fazer outras coisas. Mas obrigada, Roberto. Obrigado a todos aí. Acompanhe aí. Essa entrevista vai ficar também no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima. Tchau.